homem se encontra sozinho no escuro, preso em uma caverna. O desejo de reencontrar o grupo de visitantes, do qual fazia parte, dá início ao suspense psicológico criado pelo autor americano H.P. Lovecraft. Esse é considerado um dos primeiros contos publicados pelo autor. A Fera na Caverna é um conto curto, mas cheio de horror e suspense. Não há registros concretos de quando ela foi feita, mas sabe-se que foi entre os 16 e 20 anos de idade do autor. Após o narrador e protagonista sair da rota de um grupo excursionista na caverna Mammoth, localizada no estado de Kentucky, ele passa por uma situação difícil de imaginar. Com a tocha quase no fim, os barulhos estranhos da caverna, a fome e a certeza de que ele nunca mais verá a luz do dia prendem o leitor. E mesmo nesse cenário, o homem tenta fazer alguma coisa. A fera, criada por Lovecraft nessa história, é com certeza uma das coisas que mais dá medo, pavor e estranheza. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje, irei narrar o conto A Fera na Caverna. Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante pra gente. A Fera na Caverna, por H.P. Lovecraft. Tradução de Romeu Martins. A horrível conclusão que pouco a pouco se impunha à minha mente confusa e relutante era agora uma certeza medonha. Eu estava perdido, completa e desesperadamente perdido nos vastos e labirínticos recessos da caverna Mammoth. Por mais que forçasse minha visão em todas as direções, não conseguia distinguir nada que sirva de ponto de referência para apontar a saída. Que nunca mais vou contemplar a luz abençoada do dia, nem correr os olhos pelos montes e vales do belo mundo lá fora, não tenho mais razão para alimentar dúvidas. A esperança se foi. Porém, doutrinado como fui por uma vida de estudos filosóficos, não posso deixar de sentir orgulho por minha conduta desapaixonada, pois, embora tenha lido muito sobre os frenesis desvairados que ocorrem às vítimas de situações semelhantes, não me entreguei a nada disso. Fiquei quieto assim que percebi com clareza que eu havia perdido o senso de orientação. Nem mesmo o pensamento de que provavelmente eu havia ultrapassado os limites máximos da trilha turística habitual me fez abandonar a compostura, nem por um momento. Se devo morrer, refleti, então esta caverna, terrível e majestosa, seria tão bem-vinda quanto uma sepultura em qualquer cemitério de igreja. E esta ideia me trazia mais tranquilidade do que desespero. Passar fome botaria à prova meu destino final, eu estava certo disso. Alguns, eu sabia, haviam enlouquecido em circunstâncias semelhantes, mas senti que tal fim não seria o meu. Minha desgraça não teve nenhum outro culpado além de mim mesmo, pois, sem o conhecimento do guia, eu havia me afastado do grupo organizado de turistas e, vagando por mais de uma hora nas veredas proibidas da caverna, me vi incapaz de refazer a rota tortuosa que percorrera desde que abandonei meus companheiros. Minha tocha já tinha começado a minguar, logo eu seria tomado pela escuridão total e quase palpável das entranhas da terra. Enquanto ainda contava com aquela luz instável, me perguntava, feito um palerma, sobre as circunstâncias exatas do meu fim iminente. Lembrei-me dos relatos sobre a colônia de tuberculosos que estabelecera residência naquela gruta gigantesca, em busca das promessas de ar aparentemente salubre do mundo subterrâneo, com a sua estabilidade, temperatura uniforme, pureza e tranquilidade, e que havia encontrado, no lugar disso, a morte, de forma estranha e pavorosa. Já tinha visto as tristes ruínas de seus chalés mal feitos ao passar com elas com o grupo, e me perguntei que influência antinatural uma longa estada nesta imensa e silenciosa caverna exerceria sobre alguém tão saudável e forte quanto eu. Disse a mim mesmo, sombriamente, que a oportunidade para responder tal dúvida havia surgido, desde que a falta de comida não abreviasse demais a minha vida.
Enquanto os últimos fachos de luz da minha tocha tremeluziam em meio à escuridão, resolvi não deixar pedra sobre pedra, nem negligenciar qualquer possibilidade de fuga. Assim, invocando todas as forças de meus pulmões, soltei uma série de gritos fortes, na vã esperança de atrair a atenção do guia com o meu clamor. Só que, ao mesmo tempo em que berrava, sabia no fundo do meu coração que meus gritos não tinham propósito e que a minha voz, ampliada e ecoada pelos paredões sem fim do labirinto negro ao meu redor, não chegavam a ouvidos alguns, além dos meus próprios. De repente, porém, minha atenção foi atraída quando imaginei ter ouvido o som de passos suaves se aproximando no chão rochoso da caverna. Será que meu resgate estava prestes a acontecer tão cedo? Então, todas as minhas angústias horríveis foram em vão? E o guia, tendo notado minha ausência no grupo, conseguiu descobrir minha perambulação ao me rastrear por este labirinto de calcário? Essas indagações felizes surgiam em meu cérebro e eu estava prestes a dar novos gritos para ajudar meu salvador a chegar mais perto, quando, em um instante, minha alegria se transformou em horror, pois meus ouvidos, que sempre foram afiados e que agora estavam ainda mais aguçados pelo absoluto silêncio da caverna, captaram, em meio ao meu estado entorpecido, a inesperada e terrível compreensão de que aqueles passos não eram parecidos com os de nenhum homem mortal. Na quietude sobrenatural destes subterrâneos, as passadas das botas do guia teriam soado como uma série de pancadas bruscas e fortes. Já estes sons eram suaves e furtivos, como se viessem de patas acolchoadas de algum felino. Além disso, quando ouvia com a máxima da atenção, eu podia discernir o ruído de 4 toques no solo, ao invés do que fariam 2 pés. Estava convencido de que, com os meus gritos, eu havia despertado e atraído algum animal selvagem, talvez um leão da montanha, que acidentalmente se perdera dentro da caverna. Quem sabe, confabulei, o Todo-Poderoso tivesse escolhido para mim algo mais rápido e misericordioso do que morrer de fome. No entanto, o instinto de autopreservação, nunca totalmente adormecido, despertou de vez em meu peito. E, embora a fuga do perigo imediato pudesse apenas me reservar para um fim ainda mais cruel e demorado, estava disposto a vender meu couro pelo preço mais alto possível. Por mais estranho que possa parecer, não conseguia conceber nenhuma intenção por parte do intruso que não fosse uma ameaça. Assim sendo, fiquei bem quieto, torcendo para que a fera desconhecida, na ausência de ruídos para se guiar, passasse por mim sem perceber. Mas essa esperança desmoronou, pois os estranhos passos avançavam constantemente. O animal, com certeza, já havia sentido meu cheiro, o que, em uma atmosfera tão isenta de quaisquer influências exteriores como da caverna, permitiria que ele me rastreasse a grandes distâncias. Ao me dar conta da necessidade de me defender contra um ataque misterioso e invisível vindo do escuro, eu juntei em torno de mim os maiores pedaços de rocha que estavam espalhados pelo chão da caverna e, agarrando um em cada mão para uma emergência, esperei resignado o que estivesse por vir. Nisso, o pavoroso tamborilar das patas se aproximava. Certamente, o comportamento da criatura era deveras curioso. Na maioria das vezes, o passo parecia ser de um quadrúpede, andando com uma singular falta de sincronia entre os membros traseiros e dianteiros. Porém, em intervalos breves e inconstantes, minha impressão era de que apenas 2 patas estavam envolvidas no processo de locomoção. Eu me perguntava, que espécie de animal iria me confrontar? Deve ser, pensei, alguma fera desafortunada, cuja curiosidade, ao bisbilhotar uma das entradas da gruta assustadora, lhe custou
uma pena de prisão perpétua em seus intermináveis recessos. Sem dúvida, ela passou a se alimentar com os peixes sem olhos, morcegos e ratos típicos da Mammoth, bem como alguns dos peixes comuns que nadam no Green River, que se comunica de alguma maneira oculta com as águas da caverna. Ocupei aquela vigília terrível, conjecturando sobre as quais grotescas alterações a vida isolada poderia ter causado na estrutura física da fera, ao me lembrar de como a tradição local atribuía descrições impressionantes sobre a aparência dos tuberculosos que morreram após longa permanência na caverna. Foi então que percebi, com um sobressalto, que mesmo se conseguisse matar meu antagonista, nunca poderia distinguir suas formas, pois minha tocha estava extinta há muito tempo e eu estava totalmente desprovido de fósforos. A tensão em meu cérebro se tornou assustadora. Minha mente desordenada conjurou imagens horríveis e assustadoras a partir da escuridão sinistra que me rodeava, e isso realmente parecia pressionar o meu corpo. Mais perto, os passos terríveis se aproximavam. Estava na iminência de soltar um berro lancinante, mas tivesse mesmo eu tentado fazer aquilo, minha voz mal poderia ter respondido. Eu estava petrificado, enraizado no lugar. Tinha minhas dúvidas se o braço direito me permitiria disparar o projétil contra a coisa que se avolumava sobre mim quando o momento crucial chegasse. O firme som das passadas estava próximo, agora muito mais perto. Eu podia ouvir a respiração ofegante do animal e, mesmo aterrorizado como estava, percebi que ele devia ter percorrido uma distância considerável e também parecia, por isso, exausto. De repente, o feitiço se quebrou. A mão direita, guiada por minha audição sempre confiável, arremessou com toda a força a pedra num ângulo agudo na direção daquele ponto na escuridão, de onde vinham os ruídos. E folgo em dizer, quase atingiu seu objetivo, pois ouvi a coisa pular, pousando a uma certa distância, aonde pareceu estancar. Reajustando a mira, disparei meu segundo míssil, dessa vez com mais eficiência, pois, em meio à onda de alegria, pude ouvir a criatura cair no que parecia ser um colapso completo, e evidentemente ela permaneceu prostrada por lá mesmo. Quase dominado pelo imenso alívio que tomou conta de mim, cambaleei para trás, me escorando na parede. A respiração da fera prosseguia em inspirações e expirações pesadas e ofegantes, o que me deu a certeza de que o máximo que consegui foi ferir a criatura. E agora, toda a vontade de examinar a coisa desapareceu. Por fim, algo semelhante ao medo infundado e supersticioso invadiu meu cérebro, e não me aproximei do corpo. Tampouco continuei a atirar pedras nele para garantir a sua morte. Em vez disso, corri a toda velocidade, tanto quanto pude estimar em minha condição delirante, para a direção de onde eu vim. De repente, ouvi um som, ou melhor, uma sucessão regular de sons. No instante seguinte, eles se revelavam como uma série de cliques metálicos e agudos. Dessa vez, não podia haver dúvidas. Era o guia. E então, eu gritei, berrei, bradei e até mesmo esgoelei de alegria ao perceber nas curvas abobadas do alto da caverna o brilho esmaecido e piscante que eu sabia ser o reflexo de uma tocha se aproximando. Corri ao encontro da luz. E antes que pudesse entender por completo o que havia ocorrido, estava jogado no chão, aos pés do guia, abraçando suas botas e balbuciando, apesar da minha propalada descrição, de uma maneira muito sem sentido e tola, botando para fora minha história terrível, tudo ao mesmo tempo, em que sobrecarregava meu interlocutor com palavras de gratidão. Por fim, retornei para algo parecido com meu estado de consciência habitual. O guia percebera minha falta quando o grupo chegou à entrada da caverna e, a partir do seu próprio senso de direção inato, começou a fazer uma varredura completa das passagens secundárias logo à frente
de onde havia conversado comigo pela última vez. Ele localizou meu paradeiro após uma busca de aproximadamente 4 horas. Assim que o guia me contou isso, eu, encorajado por sua tocha e por sua companhia, comecei a refletir sobre a estranha fera que havia largado ferida a uma curta distância, escuridão adentro. Sugeri que averiguássemos, com a ajuda da luz do fogo, que tipo de criatura eu o vitimara. Assim, voltei pelo mesmo caminho, desta vez com uma coragem nascida do companheirismo, até chegar ao palco da minha experiência terrível. Logo, avistamos um objeto branco no chão, um objeto ainda mais branco do que o próprio calcário reluzente. Avançando cautelosamente, soltamos ao mesmo tempo exclamações de admiração, pois, de todos os monstros não naturais que ambos já tínhamos visto em nossas vidas, esse era o mais estranho de todos. Parecia ser um símio de grandes proporções, fugido, quem sabe, de algum zoológico itinerante. Seus pelos eram brancos como a neve, algo que se devia sem dúvida à ação descolorante de uma longa existência dentro dos limites da caverna. Mas eles também eram surpreendentemente finos e em pouca quantidade, com exceção da cabeça, onde eram de tal comprimento e abundância que chegavam a cair por sobre os ombros. O rosto estava oculto para nós, uma vez que a criatura estava deitada quase inteiramente por cima dele. A disposição dos membros era bastante singular, explicando a desarmonia em seu uso que eu havia notado antes, quando ouvira a fera usar às vezes todas as 4 patas e outras apenas 2 para se locomover. Das pontas dos dedos das mãos ou dos pés estendiam-se longas garras semelhantes a unhas. As mãos ou os pés não eram prenseis, fato que atribuí à longa permanência na caverna, que, como mencionei antes, parecia evidente pela brancura onipresente e quase sobrenatural, tão característica de toda a sua anatomia. Não era possível notar nenhuma cauda nele. A respiração já estava bem fraca, e o guia havia sacado sua pistola com a intenção clara de sacrificar a criatura, quando um súbito ruído emitido por ela fez com que a arma fosse derrubada antes de ser usada. O ruído era de uma natureza difícil de ser descrita. Não soava como o tom normal de qualquer espécie conhecida de símio, e eu me perguntava se tal qualidade antinatural não seria o resultado de um silêncio prolongado e completo, rompido apenas pelo surgimento dos fachos de luz, algo que a fera jamais tivera a oportunidade de presenciar desde sua entrada na caverna. Aquele som, que eu poderia debilmente tentar classificar como uma espécie de matraquear muito grave e profundo, continuou cada vez mais fraco. Subitamente, um espasmo fugaz de energia pareceu animar a fera. As patas fizeram um movimento convulsivo e os membros se repuxaram. Com uma contração, o corpo albino rolou de modo que o rosto virou em nossa direção. Por um momento, fiquei tão horrorizado com aqueles olhos finalmente revelados que não prestei atenção em mais nada. Eles eram negros. Aqueles olhos profundos, em contraste hediondo com o cabelo e a carne alvos feito a neve. Como era comum entre os demais habitantes das cavernas, eles estavam profundamente afundados em suas órbitas e eram inteiramente destituídos de íris. Chegando mais perto, observando o rosto, percebi que ele tinha o queixo menos protuberante que o de macacos comuns, e bem mais peludo. O nariz também era bastante diferente. Enquanto contemplávamos a inquietante visão diante de nós, os lábios grossos se abriram, libertaram vários sons, e depois a coisa relaxou em sua hora de morte. O guia agarrou a manga do meu casaco e estremeceu tão violentamente que a tocha balançou, tremeluzindo, lançando sombras bizarras nas paredes ao nosso redor. Fiquei sem reação. Permaneci rigidamente imóvel, com meus olhos horrorizados fixos no chão à minha frente. Então, o medo saiu por um lado e do outro o assombro, o espanto,
A compaixão e certa reverência se sucederam em seu lugar, pois os sons emitidos pela figura abatida que jazia esticada no calcário nos revelava uma pavorosa verdade. A criatura que o havia matado, a estranha fera da caverna, era, ou ao menos já havia sido, um homem. Gostou da história? Então deixa a indicação da nova adaptação de H.P. Lovecraft de uma série indicada ao HQ Mix e vencedora do Odisseia Fantástica, quadrinho da Fera na Caverna, pela Script Editora. Link do Catarse na descrição desse vídeo. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.